toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, disseram: dai-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendes comigo? Por que temais ao Senhor? E tendo, pois, ali o povo sede, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que fizeste nós subir do Egito para nos matarem de sede? E nós e os filhos, nossos filhos e os nossos gados. E chamou Moisés, e clamou Moisés ao Senhor, e disse: que fareis a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma consigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara que feriste no rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Então, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões e de Israel. Fechar nossos olhos. Senhor, nós somos muito gratos, por decorrer de toda essa semana. Não faltou a sua presença, não faltou teu amor, não faltou a tua voz, não faltou livramentos, não faltou o cuidado do Senhor por nós, pela nossa vida. Nós queremos exaltar o teu nome, o nome do Senhor, do nosso Deus, por causa do seu grande poder e a sua grande misericórdia para conosco. Fica conosco ainda nessa palavra. Faz nós sentir o Senhor segurança por causa da sua presença aqui conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Aqui nós, para não demorar a palavra, nós temos alguns dons, né? Como nós falamos, nós não trazemos para o culto, nenhum culto, nós não trazemos nada da nossa ideia. Não trazemos, nós não temos, a nossa noção está em dia. Nós sabemos que nós estamos numa obra que o Senhor que está na frente dela. O Senhor está na frente dela e Ele domina a nossa razão. Domina. Quando a razão quer tomar frente, nós fazemos um clamor para o Senhor estar diante, para o Senhor não deixar a razão dominar, nem falar. Temos aqui os dons, o Senhor mostrava, já vou dizer os dons para nós não perder a linha da direção. O Senhor mostrava que a igreja estava como um jardim. A igreja estava como um jardim. O irmão sabe que um jardim é bonito, né? O jardim ele tem flores de vários tipos. O jardim que é cuidado, ele é bonito, chama atenção. É um jardim bonito. As flores são bonitas. O jardim tem vida, né? A gente até compara o jardim com uma igreja, né? A igreja é um jardim fechado, és tu, amiga minha. Por que ele é fechado? Porque ele tem
ele tem um cuidado, né? Quem tem cuidado das suas coisas, ele não deixa de qualquer jeito. Ele fecha por cuidado. Ele fecha porque ele está cuidando e ele não quer que entre nada que venha atrapalhar aquele processo de cuidado, né? Por isso que o Senhor fala, jardim fechado és tu, amiga minha. A igreja é jardim fechado, porque o Senhor tem cuidado dela. O Senhor tem cuidado dela. Ele vai cuidar até o grande dia. Como nós cantamos, o grande dia está chegando. O grande dia. E a igreja fiel, ela está sendo cuidada para estar diante, bonita, para estar perfeita. Aquele grande dia, ele está sendo preparado para a igreja. Deus não faz nada errado. Deus está preparando esse grande dia, essa eternidade para a igreja fiel. Para a igreja fiel, para a noiva. Esse encontro é da noiva com o Senhor. Não tem outra coisa misturada. Quando a igreja encontrar com o noivo, quem vai encontrar com o noivo vai ser a igreja fiel, que foi cuidado. Como um jardim, regrada, né? Quando regra, joga água na flor, a água fala do Espírito Santo. João fala que o Espírito que está conosco é o Espírito de verdade. Ele não vai colocar uma maquiagem, uma coisa falsa nessa flor, naquele algo que ele está cuidando. Não, ele vai pôr coisa real. Por isso que nós falamos que é verdade absoluta. A igreja está... João fala assim, ó, o Espírito está convosco, o Espírito de verdade. Está cuidando de verdade da igreja, né? Colocando a graça, colocando o seu amor. O salmista fala que o amor do Senhor e a misericórdia dele dura para sempre. Não tem fim. Sabe por quê, irmão? Porque o amor dele vai acompanhar a igreja até o grande dia. Quem ama, cuida. O Senhor cuida dessa igreja porque Ele ama essa igreja. Ninguém que cuida dá o pior. Quem cuida dá o melhor. Quem cuida faz o melhor. E o Senhor faz o melhor por nós. Quando o Senhor cuida... Aqui o texto que nós lemos aqui, comparando com a visão, o Senhor fala de um povo que o Senhor cuidava. Saiu do Egito. Quando saiu do Egito, o povo estava na escravidão. Lá na eternidade, o Senhor já preparou Moisés. O irmão acha que isso aí foi uma historinha? O Senhor preparou Moisés. Houve intervenção lá no Egito. Eles queriam colocar Moisés como cuidou dele quando ele foi no rio. Uma das donzelas pegou ele, cuidou ele para ele ser um dos faraós, para ele ser um alinhado ali. Mas foi sim para ser um alinhado, mas não era isso que Deus queria, não. Deus estava olhando o sofrimento do povo, do seu povo. Aí Deus preparou aquela criancinha. Veja bem, vamos acelerar para nós não perder. Hoje aqui Deus mostrou que esse jardim Deus cuidava, mostrava que um povo, a outra visão mostrava que o povo caminhava, o povo estava caminhando. E nós, na visão, quando o Senhor dava, o Senhor mostrava o discernimento ali, que esse povo estava caminhando lá atrás, os que nós estamos falando que o Senhor cuidava, chegou até aqui, nós estamos aqui. Nós somos essa geração que foi caminhando, não recuou, porque nós pode ver na Bíblia aqui, no livro de Josué, quando Moisés, ele falou assim, Moisés é morto, Josué, mas levanta tu agora, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Levanta tu agora, a obra não acaba, a obra não termina. O povo veio de lá e Deus veio cuidando, levantou várias intervenções, Deus levantou profetas, juízes, mas o povo dele ele preservou. O povo preservou, julgou. Houve reis bons,
Houve reis ruins, a palavra fala que teve reis que fizeram mal diante do Senhor. Reis que estavam com o povo fizeram mal diante. Teve reis idólatras, mas o Senhor preservou o povo dele. Alguns desviaram para a idolatria, mas o Senhor sempre preservou um povo que estava no temor do Senhor. Guardou. Por isso que a palavra fala aqui, Paulo fala assim: cuidai de ti mesmo e da doutrina, porque Deus vem cuidando, vem preservando a doutrina. A doutrina fala da direção, Deus vem dando direção. Alguns murmuraram, como nós lemos aqui, alguns murmuraram: quem dera se eu estivesse lá no Egito. Os irmãos pensam que alguns não murmuraram? Murmuraram sim. Quem dera. Levantaram contra Moisés. Moisés falou: por que vós, o texto que nós lemos fala assim: por que vós murmura contra mim? Por que vós murmura contra mim? Porque Moisés estava na frente, mas Moisés estava na frente do povo, mas quem operava era o Senhor. Quem falou com Moisés, o povo saiu de Israel, partiu para a cidade. Eu quero dizer para os irmãos, toda a intervenção, toda a luta, as provas que o povo passou, a prova que nós estamos passando, é por causa de nós saímos, está passando um deserto. Deserto não tem água. Aqui eu quero dizer para os irmãos, deserto não tem água, mas Deus fez ter água. Deus fez ter água. O povo murmurou: nós vamos morrer de sede. O Senhor tirou de nós de lá para nós morrer de sede. Não, meus irmãos, alguns murmuraram, alguns quiseram voltar. E nós vimos falar de livre-arbítrio. Alguns que tinham no coração: quem dera se eu estivesse lá. Deus nos trouxe para nós morrer aqui no deserto. Sabe o que o povo tinha no coração? Uma falta de confiança, sabe? Eles murmuraram, se levantaram contra Moisés, como Moisés que fosse o Deus deles. Não, Moisés falou: não, o Senhor que falou, o Senhor que deu ordem para nós sair e atravessar esse deserto. Moisés chegou perto do Senhor: Senhor, daqui a pouco esse povo que está se rebelando, está levantando contra mim, com tudo, falou que faltou água, agora nós vamos morrer. Vai morrer não. O Senhor falou assim: passa diante desse povo e eu estarei ali. Hoje mesmo o Senhor lá no Manaim falou assim: eu sei que vós passam luta no encerramento lá, mas a vossa obra vai ter uma recompensa. A vossa obra terá uma recompensa. E o Senhor mostrou que o povo caminhava, mostrou no dom aqui, os sapatos desgastavam até ferir o pé, mas o povo não parava e o Senhor cuidava das feridas e abria caminho, algo abria caminho, a máquina abria o caminho, limpava o caminho, tirava os obstáculos e o povo continuava no mesmo vigor caminhando. O Senhor que tem cuidado de tudo, irmãos. Tem os obstáculos? Tem. Tem as murmurações? Tem. O povo murmurava. Às vezes no nosso meio tem. Às vezes o lastimo? Tem. Ah, Senhor, por quê? Mas na palavra do Senhor, sempre o Senhor falou assim: eu sou contigo, não te deixarei. O Senhor falou com Josué: vai, Josué, você vai fazer o povo herdar a terra. Eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte. E a palavra fala que Moisés passou diante do povo, diante da murmuração, diante da reclamação do povo. E o Senhor falou com Moisés, deu a direção, falou: vai lá, essa vara que você feriu o rio, vai lá, eu vou fazer sair água da rocha. Fazer sair água da rocha. Irmãos,
Aí a palavra, o Dom fala que aqui o Senhor, de uma forma poderosa, uma máquina veio, abriu o caminho, limpou, tirou os obstáculos, e o povo passou, e o Senhor curou as feridas, e o povo continuou. Porque, como nós estamos falando, nós estamos numa travessia, nós estamos num deserto, atravessando um deserto. Estamos atravessando um deserto, não está sendo fácil, mas o Senhor tem cuidado de nós. O povo, a palavra fala que o povo, daqui a pouco nós já estamos morrendo de sede. Aí o Senhor ouviu tudo aquilo, tudo que a gente fala, a murmuração do povo aqui, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu tudo que passou no coração do povo, a ponto deles falar, brigar com Moisés. Meus irmãos, quem está na frente dessa obra é o Espírito Santo. É o bom Espírito Santo, não é só o Espírito Santo, não, é o bom Espírito Santo que tem cuidado de nós. Jesus falou assim: eu vou deixar, não vou vos deixar órfãos, sozinho, mas deixarei o Espírito Santo, e Ele vos ensinará, vos conduzirá, direcionará. E a bênção nossa, que o Espírito Santo está na frente. O bom Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, ele está na frente. E o Senhor falou com Moisés: toca na rocha. Porque a intenção do Senhor, naquela hora, foi cuidar de Moisés. Eles levantaram e falou: daqui a pouco nós vamos daqui a pouco o povo vai me apedrejar. Teve uma hora que Moisés falou assim: ô Senhor, abençoe esse povo ou risca meu nome do livro da vida. O Senhor falou assim: não, eu vou cuidar do povo. Pode ficar tranquilo, Moisés, eu vou cuidar desse povo. Meus irmãos, quem está na frente dessa obra é o bom Espírito Santo. Ele tem cuidado de nós. Esse momento que o povo estava passando aqui, faltou água, mas lá atrás faltou maná, eles reclamaram. O Senhor fez chover maná, eles comeram, e o Senhor deu condição do povo continuar. Aí veio a reclamação da água, estava faltando água, o povo estava com sede. O Senhor foi lá, trouxe uma providência, saiu água da rocha, e todo o povo beber, e o povo pôde continuar. E a palavra fala que o povo continuou a jornada, estava numa jornada. Nós estamos numa jornada. O salmista escreve assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe de onde saiu a água? Da rocha, do lugar mais puro. Podia tirar a água de uma fonte qualquer ali, não. O Senhor falou: não, vou dar o melhor para o meu povo. A água da rocha, ela é pura. Sabe de onde o Senhor tem trazido providência para nós? O próprio Senhor Jesus tem trazido a providência para nós. A primeira providência que Ele trouxe para nós foi a nossa salvação lá na cruz do Calvário. Pura. Sabe o que é pura? A única, ninguém faria. A salvação ninguém faria. Todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus, mas Ele foi lá. Agora acabou. A intervenção veio para condenar o povo todo. O Senhor lá, através do seu Filho, Ele foi lá e trouxe a mais pura salvação através da sua morte, que Paulo fala lá na carta, e fala assim: quem vos condenará, pois se é Cristo que morreu por vós. Lá na eternidade, Jesus falou: não, Pai, pode ficar tranquilo, que Romanos fala assim, olhou para baixo, não viu ninguém para fazer essa obra redentora, mas Ele olhou para o lado, Ele viu o seu Filho puro. Lá na eternidade veio a água, desceu de lá a pureza da salvação e trouxe para nós o bem maior, quebrando o motivo de nós não murmurar. Nós não podemos reclamar de nada, porque o Senhor tem dado tudo para nós. Tudo. A cura, a libertação, a bênção, a paz. Isaías fala que é o príncipe da paz. A paz que o mundo, Jesus falou, a paz que o mundo não pode dar. Sabe por quê? Porque não tem. Mas Jesus trouxe para nós essa paz.
Sabe qual é a paz verdadeira? A paz que você pode passar por luta, mas você está em paz. Aí o Senhor falou com Moisés: vai, Moisés, vamos resolver, vamos tratar esse assunto. Foi lá, passou, falou com Moisés. Moisés estava na frente do povo. Aí o Senhor falou assim: pega a vara. Sabe por que nós estamos caminhando hoje? Nós chegamos até aqui por causa da vara, por causa da direção. O bom Espírito Santo tem trazido para nós a direção. A direção, qual é a direção? É o culto que satisfaz. Porque se não satisfizesse nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui porque nós temos o descanso do Senhor, temos a tua paz. As provas, as lutas, está aí, como teve aqui as provas, a luta, faltou água, maná, mas em nenhum momento Deus deixou o povo sozinho. Nenhum momento. Por isso que Josué lá na frente, quando ele tomou o cargo, o Senhor falou assim: Josué, levanta agora. Moisés é morto, mas levanta tu agora, que você vai fazer esse povo herdar a terra. Eu não te deixarei, Moisés. Eu sou contigo. Não te desampararei. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus está conosco. Porque o Senhor não tem desamparado. Essa paz está conosco. Nós estamos continuando passo a passo. Não é porque nós somos fortes, não. Porque o Senhor está conosco. Se for falar para cada um contar a experiência aqui, cada um vai contar a experiência de bênção. O irmão vai contar a experiência de bênção. Ó, o Senhor tem abençoado, irmão. Ó, o Senhor tem abrido a porta. Ó, o Senhor tem cuidado de nós, como está aqui, ó. As visões até está sendo jardim, a igreja. O recurso é de Deus. Foi Moisés que deu o recurso, não. Ele foi brigar com Moisés, mas quem estava no comando, quem mandou o povo, estava com o povo, mandou o povo partir dali, passar o deserto, foi o Senhor. Quem trouxe para nós, depois de nós aceitar o Senhor, essa trajetória foi o Senhor. E Ele não vai nos deixar sozinhos. Eu sou contigo. Quando o Senhor fala eu sou contigo, você pensa no seu lar. Pensa na sua vida diante do Senhor. O Senhor tem faltado com você, comigo? Tem faltado não. Tem faltado água? A água fala do refrigério. Tem faltado do refrigério? Não tem faltado. A água da vida não tem faltado. Nós estamos aqui porque nós temos tomado a água da vida, sabia, irmão? A água da salvação. Um bem maior, um gosto melhor. Porque se não fosse um gosto melhor, nós estaríamos em outro lugar. Para nós estar aqui no domingo hoje, porque da rocha saiu água. Da rocha saiu água. Por que o Senhor fez sair da rocha? Porque o Senhor não quer nada misturado. O Senhor quer algo puro para nós. Uma fé pura. O justo viverá da fé. O povo estava aqui, o Senhor queria falar com o povo, compreender que o justo viverá da fé. Não é de murmuração, né? Não é de reclamação, não. O Senhor queria que o povo falasse assim: o Senhor é conosco. Não era murmurar contra Moisés, brigar contra Moisés, não. Nós estamos felizes com o Espírito Santo, porque Ele está na frente dessa obra. Ele tem trazido tudo para nós. Quando nós viemos aqui, nós saímos daqui fortes. Nós saímos daqui fortalecidos. Não é forte assim. O Senhor tem feito separado, nós entender assim: ah, eu sou super-homem, eu tenho o melhor. Tem nada, você tem o Senhor. O melhor que você tem é o Senhor. O melhor que você tem é o Espírito Santo. Ele falou assim: pega a vara. O melhor que nós temos, sabe o que é? Que Moisés tinha ali para trazer para o povo, ali para declarar o povo, responder o povo, que o povo estava com sede, estava reclamando, queria água. O melhor que nós temos nessa obra é a direção do Espírito Santo, que tem nos conduzido, tem trazido a bênção, o recurso para o seu lar. Aí a gente pensa assim: o Senhor tem trazido recurso para a minha casa, o Senhor tem trazido recurso para o meu negócio, o seu trabalho, está bem. O salmista fala assim: o homem que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, o homem que está ouvindo o Senhor, ele estava ouvindo o Senhor, mas estava reclamando. Mas quando Moisés falou com o Senhor: Senhor,
povo está reclamando. Nós estamos caminhando, estamos na jornada, mas o povo está reclamando. Aí Moisés falou assim: vai, fica ali na frente ali que eu vou falar. Sabe quando é a bênção concluída na nossa vida, sem reclamação? Quando Deus fala. Quando Deus fala, sabia, irmão? Às vezes a gente vem aqui, o Senhor fala em profecia, o Senhor fala na palavra, numa mensagem, quando Deus fala. Mas quando você ouve, o povo tinha que ouvir ali. Estava reclamando com Moisés: não tem. Não era aquilo que Deus queria. Meu irmão, muitas coisas não é que Deus quer. Deus quer que, sabe o quê? Que você esteja bem, você seja feliz, está caminhando. Aqui, ó, o sapato gastou, nós discernimos ali, o sapato gastou porque o povo estava caminhando, mas os pés feriu. O Senhor deixou ele ferido? Não, foi lá e curou a ferida. Assim o Senhor faz conosco. Nós estamos caminhando. A caminhada é dura, às vezes a ferida é aquela luta, aquela prova, mas o Senhor não tem desamparado nós. O Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado. Não é nós que cuidamos de nós, nada não. O nosso recurso, quem tem cuidado de nós é o Senhor. Às vezes a gente olha assim, o povo estava caminhando, aí de repente o aspecto do pensamento dele mudou, começou a murmurar. Mas às vezes nós estamos caminhando, está tudo certo, a bênção, está tudo certo na minha casa, mas de repente vem uma luta. O Senhor não quer que ninguém murmura não, que você glorifique o Senhor. E sabe, o Senhor falou com Moisés: e esse povo saberá que o Senhor está aqui e eu sou convosco. Moisés, o Senhor vai, esse povo tem que saber que eu estou convosco. E a palavra para encerrar é uma caminhada. Nós estamos, ela é dinâmica. Uma caminhada dinâmica. Não, nós vamos continuar. Mas o que vai encher o nosso coração de paz é porque o Senhor está conosco. É porque o Senhor está cuidando de nós. É porque o Senhor está curando as feridas. Sabe por quê? Porque uma caminhada no deserto não é fácil. É o calor, é o sapato gasto, é quente. A caminhada da igreja fiel, ela vai chegar lá, mas não é fácil, porque é uma caminhada no deserto, é um mundo desse que nós estamos atravessando, aflições, as provas. Então aí o povo passou por isso, mas o Senhor cuidou do povo. O Senhor cuidou de todas as coisas. A palavra fala que quando o povo estava passando a noite, estava tudo escuro, o povo não tinha luz nem nada, não tinha luz para ver. O Senhor providenciou uma coluna de fogo, iluminou, deu toda a condição do povo caminhar. E o povo pôde ver, pôde caminhar até chegar na terra. Quando o sol estava quente, o Senhor proveu a nuvem para o povo não se queimar naquele calor do sol. Proveu todas as coisas, água, maná, curou ferida. E hoje tem cuidado de nós, tem cuidado da sua casa, tem cuidado da minha vida, tem dado aos irmãos saúde, tem dado paz, tem dado motivo dos irmãos glorificar o Senhor, tem dado força para os irmãos chegar aqui, como o hino que nós cantamos: já cheguei até aqui, como poderei desistir? Sabe por que nós não desistimos? Porque o Senhor tem cuidado de nós, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e o dom mostrou que o Senhor cuidava de tudo. Nós não fazemos nada, nós só glorificamos, só glorifica o Senhor. Fica. Faltou água, o povo murmurou. Murmuração não faz parte do projeto, não faz parte. Pode ver aí, pensar aí, faz parte do projeto? Não. Na hora que o povo murmurou, o Senhor falou: vou lá, vou dar uma providência. Na hora que apertou, o Senhor foi lá e trouxe a água da rocha. Na hora que o povo teve fome, o Senhor foi lá, fez chover
chover por quê? Porque todo o povo ia alimentar e ninguém ia ficar insatisfeito para reclamar. O deserto não é para sempre, sabia, irmão? O povo chegou na terra, chegou. Nós vamos chegar na terra, vamos chegar. Nós vamos chegar lá, vamos. Por quê? Porque o Senhor vai cuidar de nós. Nós estamos caminhando, mas quem cuida de nós é o Senhor. Quem cuida da nossa necessidade é o Senhor. Tá, vamos encerrar. E o Dom mostrou que a igreja era um jardim. Quanto mais nós cuidava, mais as flores ficaram bonitas. Quanto mais chega o cuidado do Senhor, mais a igreja fica bonita. Porque o bonito, profeticamente, é quem está feliz. A flor bonita, ela é linda, ela chama atenção. A igreja fiel, ela não vai recuar, ela tem paz, ela tem alegria para cantar, ela tem motivo de glorificar o Senhor. Está deserto, mas ela está caminhando. Aí quando ela depara com a luta, o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor tem cuidado de tudo. O filho, o Senhor está cuidando. A casa, o Senhor está cuidando. A família, o Senhor está cuidando. O Senhor está respondendo, sabe? O Senhor falou com Moisés, eu vou cuidar, eu vou tratar. E hoje o Senhor está falando assim, olha, tem a luta, tem a ferida, tem a prova, mas eu estou cuidando de tudo. O Senhor está falando que para nós caminhar, porque Ele cuidará de todas as coisas. Quando nós saímos do Manaim, o Senhor falou assim, a vossa obra terá uma recompensa. Nós estamos fazendo a obra, não tem sido fácil, mas a obra tem recompensa. Sabe por quê, irmão? Não tem murmuração. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na presença do Senhor. Sabe por que o povo tomou água? Porque o Senhor estava presente. Sabe por que o povo não desistiu? Porque o Senhor estava presente. Porque não faltou a operação do Senhor. Sabe por que nós estamos firmes? Porque não tem faltado a operação do Senhor. É por causa da igreja muito linda, bonita, por causa dos conteúdos, não. Nós estamos aqui alegres por causa do Senhor estar presente. Por causa da presença dEle. Ele faz nascer água. Ele faz milagre. Ele opera. Ele transforma. Às vezes a mente começa assim, ele vai, transforma a mente para ela pensar assim, não, eu tenho que chegar lá. O deserto não vai me parar. O deserto não vai me parar. E não vai parar porque nós vamos chegar. Nós chegamos até aqui e vamos chegar lá também. Esse povo aqui que murmurou, o Senhor deu água, deu maná, o Senhor cuidou e o povo chegou até a terra. Nós passamos nossa luta, prova, mas olha lá atrás, o quanto você já caminhou. Teve intervenção? Teve. Teve barreira? Teve. Mas você chegou até aqui. Nós podemos até cantar esse hino para encerrar. Cantar esse hino, já chegamos até aqui.